Os dois topos de linha na versão esportiva de SUVs da Audi. SQ7, o veículo familiar, SQ8, aquela versão despojada, mais pensada em pessoas com estilo, não necessariamente tão prática e utilitária quanto o Q7. Então a gente está falando das versões diesel aqui, ok e tal, mas eu tô desesperado pela RSQ8 que vai ser a Urus da Audi. Sim, todos nós, acho. Acho que essa é a grande pergunta de R$1 milhão, especialmente depois das nossas aventuras a bordo do atual R8, certo? É isso aí. Mas, inclusive, quando a gente olha aqui, o que nós temos é, obviamente, powertrains diesel, no caso biturbo diesel 4.0 V8, acoplados ao sistema mild hybrid, que com a minha voz rouca fica ainda mais sexy de ser falado. Monstros de 91 kg de torque. E você pensa que é aquela questão do motor diesel, né? Torque baixo, então até 1.250 RPM. Exatamente. Tem um torque total. Deve dar uma grudada no banco esse monstro. São 435 HPs, certo? 0 a 100 km previstos para ambos os modelos é idêntico, na casa de 4,8 segundos, máxima de 250 km por hora. Ambos acoplados a uma caixa Tiptronic de 8 velocidades, que nós já conhecemos, inclusive também no A8. Uma belíssima caixa, cumpre seu papel de uma maneira exímia. E, obviamente, como todo bom Audi, com a tração integral permanente 4. Esse programa é um oferecimento especial dela Via. Se você que está precisando de qualquer tipo de serviço relativo a freio ou suspensão, ou até mesmo trocar pneus do seu carro, não deixe de procurá-los em uma das 60 lojas espalhadas pelo Brasil. A combinação do sistema Mild Hybrid junto com o motor V8 biturbo diesel garante uma economia de combustível na faixa de até 13 km por litro. Para um janjão de 2 toneladas e lá vai bomba, Tava demorando para... é interessante. Eu acho assim, a principal arma apontada aqui tem a ver com o motor novo da BMW, o 50D Quattriturbo, certo? Só que ainda o 50D Quattriturbo não conta com nenhum tipo de auxílio Mild Hybrid. Você sabe que Mild Hybrid não é apenas algo utilizado pela Audi. Na realidade, é uma nova classificação para veículos a combustão que são auxiliados por um sistema elétrico acessório, cujo papel é justamente auxiliar o carro nos momentos onde ele necessitaria de mais ajuda do motor a combustão. Por exemplo, nas saídas à imobilidade. Quando você vai sair, o sistema Mild Hybrid atua com aquele torque instantâneo elétrico e aí entra em combinação junto com o motor a combustão. Quando você está numa estrada, naquela velocidade constante de até 160 km por hora, quando o assunto é Audi, você tira o pé do acelerador, o sistema Mild Hybrid consegue manter o carro naquela velocidade constante, contribuindo para consumo de combustível irrisório. Segue o jogo, né? Interessante, são dois veículos, a meu ver, muito bonitos. Eu acho que a Audi acerta muito a mão no design. Gosto muito dessa nova cabine, que é praticamente infinita, sem botões analógicos, mas é um carro de 94 mil euros, né? A partir de 94 mil euros, cada um dos veículos. Acho que a SQ8 um pouquinho mais cara. Veremos. Tem previsão de chegada de Q8 no Brasil? Tem. Falaram que era no final desse ano mesmo. Aliás, se você conhece algum representante de algum grupo Audi, estamos procurando alguém com a bandeira para ser nossa indicação oficial neste programa. É verdade. Audi S8. Ronin. Temíamos que não veríamos essas versões mais apetitosas, certo? Aliás, a questão era que se veríamos um W12 no Audi A8, certo? Ainda está no grupo Volkswagen esse motor, principalmente a Bentley. A Bentley está usando ainda. Exatamente. Mas quando o assunto é S8, nós estamos falando da versão mais apimentada que você pode ter do seu Audi A8, certo? Uma limousine de mais de 5 metros. Nós conhecemos muito bem o produto. Inclusive aqui em cima vocês podem ver o teste que nós fizemos do A8 na versão de entrada, certo? Mas estamos falando de esportividade. E essa esportividade vem de um motor 4.0 V8 biturbo com 571 HPs para 81 kg de torque, obviamente, como não poderia faltar, auxiliado por um sistema Mild Hybrid. Motores a combustão também eles estão ficando mais inteligentes. Por exemplo, quando a gente fala desse motor que está no S8, ele tem uma tecnologia nova de revestimento das camisas, dos cilindros, e assim como mais leves. É um virabrequim de alumínio, certo? Alumínio a gente sabe que é um material que existe... A Audi inovou, né, isso daí tudo no com carro, né? o Audi Space Frame lá na década de 90, mas
Até 10 anos atrás, o emprego massivo de alumínio em motores era uma questão discutível, mas que hoje em dia já se criou isso. A partir de 2008, eu diria que é a grande guinada de você ter motores com componentes em alumínio. E, obviamente, essas tecnologias, tipo na Mercedes nós temos nanoslide, que é um negócio que reduz o atrito, faz com que o motor trabalhe de maneira mais relaxada, com menos fricção, com mais longevidade, com menos emissão de poluentes, com menos consumo de combustível, tá? Um motor que tem menos resistência interna é um motor que precisa de menos energia para operar, certo? E esse é o caso. De viver no mundo que a gente está com tecnologia, mas assim, nesse momento não ser Euro 6, ser tipo Euro 2, sabe? Sim, ver Euro 2 aonde é que chegaria, 2000. Aonde chegaria, que a gente estaria, acho que teria algumas coisas absurdas de tecnologia, tipo, vamos pensar de uma maneira bem ridícula, mas motores W12, mas com muito torque, muita potência, sem preocupação, sabe? A gente vê verdadeiros monstros, acho que a gente não vai ver isso aí. Mas... E obviamente, quando a gente fala de A8, mesmo que seja o S8, que é a versão esportiva, o carro tem que ter uma suprema elegância, conforto e refino na hora da dirigibilidade. E o Audi S8 inaugura o Adaptive Air Suspension, tá? Com uma calibragem focada também em esportividade. Então ele ganha 2 modos extras, tá? Um deles é o Comfort Plus. E como é que funciona? Hoje é um novo estado da tecnologia que nós temos visto, se não me engano foi a Rolls-Royce que fez essa tecnologia, que é um sistema que é telepata, que não é uma brincadeira de dizer o seguinte, o sistema ele funciona, no caso do Audi, com a câmera dianteira, vendo que nível de asfalto que você está trafegando e ele preventivamente calibra a suspensão para você efetivamente não sentir absolutamente nada do que está acontecendo embaixo. A Rolls-Royce ela falou isso no Wraith, mas ela fazia isso via GPS. A gente até brincou na época, faz tempo, isso faz uns 2, 3 anos, que aqui no Brasil só funciona... O carro identifica que nível de asfalto você está e ele coloca o modo para você. A brincadeira foi que, tipo, você está no Brasil e São Paulo, ia ser sempre comfort, né? Não quer ter modo esportivo, né? Tipo mas, obviamente, o S8 ele tem que entregar um nível de tocada interessante, porque ele não é um carro só focado no chofer. É engraçado que o S8 é um produto intermediário, né? Eu acho que ele briga com produtos como o BMW M, né? Mas, na realidade, não MM, eu digo tipo M750, M760... Se bem que... Teoricamente agora seria o 760LX Drive, né? Eu acho que é bem a linha de competição do S8. S63. Sabe aquele teu carro que tá com aquela pintura cansada, aquela marquinha de pano, tá precisando dar uma levantada naquele interior engordurado? Pois é, a gente tem orgulho de indicar para vocês um parceiro nota 1000 quando o assunto é detalhamento e estética automotiva. Não deixe de procurar nossos amigos da Wax Boys. Não, a S63 é mais potente ainda, também é 4.0 V8. Mas a pegada da S é mais, bom disso é possível, né? Os 63 é mais esportivo e o 65 é mais de luxo, mas aí depende do seu luxo, se você quer mais luxo, você vai na Maybach. É uma loucura muito grande, acho que é uma confusão extrema de marketing. Interessante é que no caso da Audi o comprador tem essa alternativa que é o S8, ou se quer um modelo mais convencional, vai no A8 mesmo, se é um carro que vai andar com motorista, tem um A8 com versão motor diesel, tá? Mas bom, tem uma tecnologia brilhante dessa suspensão ar do Audi, que é o seguinte, como ele é um carro mais esportivo, ele entende que, por exemplo, quando você abre a maçaneta, você quer entrar com mais facilidade dentro do carro. E o que ele faz? Ele eleva até 5 centímetros de altura para você entrar com mais conforto. Assim que você aciona a maçaneta. O que me leva a crer, imagina quando esse carro envelhecer, como vai ser divertido ver um sistema desse funcionando daqui a 20 anos. Mas tem certas tecnologias que a gente vê que... Ele fala, nossa, besteira, mas acho que era o Eclipse, ou era o 3000 GT que tinha um cinto aqui. Sim. Acho que o 300X também, que ele corria para cá, você fala, nossa, que é isso? Para que isso? Sério? Mas, e bom, como todo veículo grandão da Audi, assim como o SQ7 e o SQ8, o S8 também tem o eixo traseiro estressante, que nós vimos na prática como funciona. E qual que é o grande mérito dessa tecnologia? O carro se comporta como se ele tivesse um entre-eixos menor. Isso garante mais dirigibilidade, mais dinamismo e mais facilidade para manobrar o janjão. Essa é a grande questão, né, que é vendida nesses carros aqui, que o eixo traseiro estressante, você pensa, nossa, vai fazer curva pra caramba. Até pode, mas a ideia é estacionar o carro, né? E bom, o conjunto óptico, ele tem o opcional de Matrix LED com Audi Laser e o traseiro com OLED.
Hoje está meio que todo mundo com a ideia do laser light, pelo menos. A gente falou, por exemplo, da X6. A X6 também tem a nova laser light. Tudo tá farol a laser, mas só funciona no alto, tá? Para quem não sabe, o farol a laser ele só funciona no alto porque no alto não precisa de homologação. É por isso que existe farol a laser nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem aquela questão do xenon não conseguir ser homologado ou muito restrito por causa do alcance. Pô, mas por que o laser funciona nos Estados Unidos? Que não precisa de homologar. É tipo isso. É isso. Bom, se você chegou até esse momento no vídeo é porque você gosta realmente de se inteirar de todas as novidades do segmento automotivo, certo? Especialmente quando a gente fala de carro premium. Nessa tela final, vocês podem ver a última artigo que nós fizemos.